A paz e a graça esteja contigo, em nome de Jesus. Quero trazer um assunto a você que há muitos anos eu venho buscando em oração a Deus, em pesquisa bíblica e tudo que diz respeito à questão dos muitos chamados e os poucos escolhidos. É impossível nós sabermos o número, a quantidade dos muitos chamados e também o número dos poucos escolhidos. Nós sabemos que os poucos escolhidos são os que serão arrebatados, são os salvos, não aqueles que batem no peito e dizem que são salvos, porque no dia do arrebatamento, os anjos de Deus, os ceifeiros de Deus, eles só vão levar, arrebatar, tomar dessa terra aquele escolhido a dedo por Deus. E a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, que são poucos os escolhidos. Mas a Bíblia nos dá uma pista. Em primeiro lugar, do porquê muitos chamados e poucos escolhidos. Livro de Mateus, no capítulo 15, verso 8 e 9, está escrito: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Existe a doutrina enganadora, enganosa, da questão dos salvos para sempre, preceitos dos homens, doutrinas dos homens. Eu quero contar mais para frente uma coisa que no meu ministério já aconteceu e acontece de vez em quando em ministrações de libertação nessa terra, quando o ministro verdadeiramente de Deus está preparado para essa obra. E acontece, já aconteceu muito no meu ministério isso, e eu quero trazer a você, até com colegas pastores que jejuam, que se consagram e levam uma vida santa em nome de Jesus nas suas comunidades, nas suas famílias, em meio à família, em meio ao trabalho, dão testemunho, não tem compromisso com o pecado, não estão sujos diante de Deus, estão como vaso limpo para a obra. Então aqui diz que o próprio Jesus declarou: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós vemos multidões em vários lugares, levantando a mão para o alto, gritando o nome de Jesus. Mas uma certa vez, um principado das trevas, em um culto de libertação, ele incorporou e o homem de Deus
fez perguntas a ele quem ele era, e ele, com a voz muito feia, ele disse que ele era um principado, um dos principados das trevas. E ele amarrado ali, debaixo do poder de Deus, porque quando um demônio está amarrado, ele é prisioneiro dos anjos de Deus. E quando o ministro de Deus está ordenando ele falar, ele fala. E ele olhou para aquela multidão e disse: esses aqui, eles estão aqui agora. Mas quando saírem daqui, a maioria vai continuar pecando, uns adulterando, outros na mentira, outros na fofoca, outros na fornicação, outros na desonestidade. Outros da prostituição, no homossexualismo. E aí disse, e o ministro de Deus perguntou: são muitos? Ele disse: são muitos os quais estão aqui, e aqui é uma minoria somente, de que eu não tenho poder para tocar, porque são homens e mulheres de Deus convertidas. E ele continuava dizendo: dos 100% das pessoas que morrem nesse mundo, poucos se salvam. E aí foi perguntado a ele: qual a quantidade? E ele disse: somente os que se salvam são muito poucos. Todos os homens e mulheres que morrem nessa terra, somente 5% ou 10% se salvam. 95% das pessoas que morrem na terra estão comigo. Isso me espantou muito e eu resolvi lançar no meu canal, porque o próprio Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus capítulo 20, no verso 16 diz assim: assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Os escolhidos são na hora do arrebatamento, que vai acontecer a qualquer momento. E eu glorifiquei a Deus, porque foi me dado esse conhecimento, e eu fiquei muito alegre por causa disso. Então, muitos são chamados, como estão sendo chamados em todo o planeta, como o próprio Jesus disse que essa palavra, a palavra do Evangelho, seria pregada em toda a terra para testemunho de muitos, e então viria o fim. Por isso que era preciso, e Jesus vai fazer isso, nessa condição, para que ninguém depois venha dizer que não foi avisado, mas as pessoas se acham salvas
de todas as formas, mas estão enganados. Dos 100% chamados, no arrebatamento, 10 ou 5% somente serão escolhidos. E eu pensava que seria mais, mas a gente ao mesmo tempo fica triste, porque são muito poucos. Não tem um número, mas tem a porcentagem deles. O próprio Satanás confessou isso quando estava incorporado em uma pessoa, mas muitos não dão importância. Quando em Mateus 20:16 diz assim: os derradeiros serão os primeiros, é porque as pessoas confiam que são antigas na fé e por causa disso Deus vai levar em conta o tempo, mas os trabalhadores da vinha receberão o mesmo salário, independente da época ou tempo que vieram trabalhar na vinha. Será o mesmo salário, será o mesmo galardão. E muitos batem no peito: eu tenho 40 anos de crente. Isso não importa. O que importa é na hora do arrebatamento você estar preparado e ser escolhido entre os poucos escolhidos. Essa palavra que eu trago para você, a Bíblia diz, o Papai do céu diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Existe muita coisas que nós precisamos pedir a Deus, clamar a Deus, para Ele nos esclarecer com essa questão de quem são os muitos chamados e os poucos escolhidos. Que a graça e a paz do Senhor esteja na tua vida. Seja um escolhido, vigia, veja o que está faltando. Não confio no tempo que você tem de crente, porque sem as obras não seremos salvos, ninguém da terra. E muitos vivem dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e não largam os seus pecados. São escolhidos, mas não serão, são chamados, mas não serão escolhidos. Fica na paz e na graça em nome de Jesus, é que eu trago para você. Amém.